Agora, no nosso quadro de política, o advogado, professor da área de Direito Eleitoral, o professor Alexandre Azevedo, faz uma análise em conjunto com Rubens Salomão sobre as propagandas eleitorais e também a busca e apreensão na casa do juiz Sérgio Moro. Acompanhe. Bom, começar falando aqui, professor, sobre o que está dando o que falar nesses últimos dias aí, né? A busca e apreensão na residência do ex-juiz Sérgio Moro, que é candidato a deputado federal. E é uma questão realmente eleitoral, né, professor? Nunca ouvi falar de uma história dessa, busca e apreensão por conta de material de campanha que seria irregular. Explica essa história para a gente, professor. Então, Rubens, essa situação ela é até rotineira, né? E aí decorre de essa busca e apreensão específica na casa do Moro, né? Primeiro, ele colocou no registro de candidatura dele que o Comitê Central, né? O Comitê Central seria na casa dele. Esse aí, então, por isso foi determinada a busca e apreensão na casa. Geralmente a busca e apreensão é determinada, né, no comitê de campanha, quando existe, né, algum problema aqui. Aqui em Goiás, tempos atrás, por exemplo, determinou-se a busca e apreensão de materiais no comitê do Luma. Não sei se você vai lembrar disso. Teve lá atrás, era uma propaganda irregular, porque fazia campanha ali, eles falam suprapartidária, mas na verdade era uma propaganda irregular. Então, determinou-se a busca e apreensão no comitê. Nesse caso, como o Moro colocou que o domicílio, né, que o comitê seria no domicílio dele, foi determinada a busca e apreensão lá, né, em sua residência. Qual foi o problema? O tamanho, né, da fonte, né, da letra dos suplentes. Né? A legislação eleitoral, até pouco tempo, não aparecia, não exigia, né, que o suplente fosse anunciado. Houve uma mudança, né, o nome do suplente deve corresponder a pelo menos 30% do tamanho destinado ao senador e, além disso, né, a foto dos suplentes devem aparecer também na urna eletrônica, exatamente para que o eleitor veja, né, quem, né, vai eventualmente suceder. Então, foi apenas essa situação que determinou busca e apreensão. Não concordo muito com a busca e apreensão, bastaria, no meu sentir, né, determinar, proibir a divulgação dos santinhos, colocar uma multa em caso de descumprimento e determinar também que a campanha do ex-juiz levasse, né, entregasse esse material até a Justiça Eleitoral. Acho que a busca e apreensão foi um pouco excessiva, mas em tese aí, né, dentro da legalidade por conta desse tamanho, né, da fonte dos suplentes. Bom, além da questão do próprio Moro, professor, eu também penso que seja exagerado. E aí eu estou falando em tese, né, nesse tipo de situação, uma irregularidade no material de campanha que possa motivar uma busca e apreensão. E aí busca e apreensão, né, cumprimento de um mandado, tem toda uma estrutura de servidores, né, digamos assim, dinheiro público que está sendo gasto para algo que não sei, não me parece ser tão ofensivo, né? Acho que essas outras medidas que o senhor cita, não que não devemos fazer algo, né? Mas talvez não tanto esforço assim, né, do poder público, tanto gasto por conta de algo que não parece ser tão ofensivo assim à sociedade, professor. Como é que o senhor avalia? Então, aqui no estado de Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral, né, determinou a apreensão de material dessa forma, né? Dessa forma, com essas irregularidades, né, no nome ali do suplente. E, na verdade, o que o juiz aqui no TRE fez? Né? Determinou que o candidato recolhesse o material e entregasse, né, nos cartórios eleitorais dos municípios, exatamente para evitar a distribuição. E colocou lá uma multa, né? E concordo contigo, né, há que se observar essas situações até mesmo para não criar, né, esse clima. Muitos, né, até cientistas políticos estão contando que essa aí pode ser um dos maiores marketings, né, pró-Moro. Agora, por quê? Porque ele sai, né, de forma vitimizada, né, dessa situação. Aqui no estado, até
o peticionante, né, a pessoa que requereu, até pediu para que a polícia militar apreendesse os santinhos nas ruas. Veja, Rubens, o tanto que é desproporcional essa situação e como você colocou bem, né, nós vamos ter todo o aparato, né, estatal para apreender algo que não é tão ofensivo assim em termos de efetividade até, né? Enfim, é uma ilegalidade, por assim dizer, mais formal do que de conteúdo. Bom, dia seguinte, o ex-juiz Sérgio Moro mudou o material de campanha, né? E está lá alterado, né? Depois da busca e apreensão. Mas o caso do Moro, professor, acho que nos traz, pelo menos gostaria de buscar com o senhor, né? Uma outra avaliação também, que é sobre o nome na urna, né? O nome de candidato. O Moro está colocando juiz Moro, né? No Santinhos e tal, deve ser o nome também na urna, né? Ele não é mais juiz, ele é ex-juiz. E aí, claro, não estou querendo falar só do caso do Moro, mas pegar o caso dele para a gente falar sobre essa situação, sobre essa escolha aí de muita gente por nome na urna. E aí, enfim, pode tudo que a pessoa quiser colocar lá? Pode, professor? Então, esse caso aí, o TRE do Paraná vai ter que julgar, né? Definir se esse nome é possível. Na urna, não, há uma vedação de utilização de nomes de órgãos públicos, ou que façam referência, né, a órgãos públicos. Nesse caso, está se fazendo a referência ao cargo que ele ocupava, e é um órgão, né? Juiz, né, tanto que a gente tem na Constituição Federal, são órgãos da Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais. Então, quando se fala em juiz, está se falando ali também em um órgão do Poder Judiciário. Na minha avaliação, não poderia. E mais, né? Ele não é, como você bem colocou aí, ele não é mais juiz. É um ex-juiz, é um juiz que pediu exoneração para poder aventurar-se aí mesmo no mundo da política, seja como ministro, né, do atual presidente da República, seja como pré-candidato em um partido, candidato à República, né, em um partido, e agora candidato, né, a senador em outro partido. Então, na minha avaliação, o TRE do Paraná, evidente, vai ter que examinar, mas seria um nome vedado pela legislação eleitoral. Então, o que pode aí, né, claro, não só para o Moro, é isso, é utilizar algum cargo ou algum prédio público, porque tem muito isso, né? O fulano de tal lugar. Só que o lugar é uma instituição pública, né? Um CAIS, por exemplo, né? Enfim, isso. É isso que não pode... Essa é a restrição apenas, professor? Exato, né? Tem outras restrições aí com relação ao nome, né? Não pode ser ridículo, não pode ser imoral, né? Atentatória moral, por exemplo, e também não pode se fazer referência a órgãos ou a estrutura do poder público. Por exemplo, né, Rubens, tempo atrás a gente tinha muito Joãozinho da ambulância, sim, né? Cidadão que levava ali, sei lá quem, do CAIS, né? Também são situações vedadas mesmo pela Justiça Eleitoral, né? Pela legislação eleitoral, melhor dizendo. Não é a Justiça que veda, é a própria legislação que proíbe, né, esse tipo de nome. Bom, professor, eu queria abordar um outro assunto também com o senhor nessa segunda-feira, porque eu tenho visto aí com as campanhas mais, digamos, ativas, né? Depois do início da propaganda de rádio e TV, eu estou vendo muito material nas redes sociais, né? YouTube, Instagram, estou vendo muito material patrocinado, né? Quando é ali pago, né, pelo candidato, pela equipe da campanha. E aí são materiais, me parecem, assim, muito bem produzidos. Estou vendo de campanhas à presidência, campanhas a Senado aqui em Goiás, são as que eu mais estou vendo assim, utilizarem desse mecanismo de vídeos, né, muito bem produzidos para a internet, especificamente para a internet. Estou lá querendo ver um vídeo ali no YouTube e aí, de repente, vem um anúncio, uma propaganda antes, e é uma propaganda política. Tem alguma regra para isso? Está tudo liberado? Como é que funciona essa presença dos candidatos e das candidatas nas redes sociais e com esse conteúdo pago, patrocinado?
Uhum. Então, no caso do conteúdo patrocinado, né, só pode ser feito pelo próprio candidato ou partido político, né? O eleitor, né, não pode patrocinar nas redes sociais, na internet, então só pode patrocinar o próprio candidato ou partido político, é a primeira regra, né? E tem que ser nas redes sociais dele, né, de alguma forma, e também não pode ser colocado, né, ou ser patrocinado assim, por outro provedor, né? É o próprio provedor das redes sociais, né? Então ele tem ali o provedor da rede social e aí pode se fazer. Eu tenho cá as minhas dúvidas, né, com relação a esses vídeos pagos no YouTube, né? Porque aí o YouTube não está na rede do candidato em si, né? Então na minha interpretação, esses vídeos patrocinados no YouTube não poderia. A gente vai ter que aguardar aí algum caso concreto, né, chegar até a Justiça Eleitoral e ver qual vai ser o posicionamento, né, da nossa Justiça Eleitoral. A priori, eu penso que está irregular. Porque o YouTube ele aceita propagandas de vários tipos, né? Mas digamos que tem dois tipos. Um que você clica ali na propaganda e vai para o site da pessoa que está te vendendo alguma coisa, e aí é uma propaganda externa. Mas dá também para quem tem um canal no YouTube patrocinar, né? Pagar para que os seus vídeos, ou alguns dos seus vídeos, enfim, sejam anúncios antes de outros vídeos, né? Aí você paga por isso. Aí seria um canal fazendo propaganda para outro canal dentro da mesma plataforma, que é o YouTube. Aí teria alguma possibilidade, nesse caso, se o candidato tivesse já um canal no YouTube, aí ele usa o próprio YouTube para impulsionar o seu próprio canal, professor? Olha, nesse segundo caso que você colocou aí, se a veiculação for do próprio canal, não vai ter problema. Né? Uhum. Então, nessa situação. Aí tem que se ver como que está acontecendo, porque essa publicidade, como é feita, às vezes ela não é muito clara, né, do YouTube de como ela funciona. Aí pode dar esse tipo, né, de problema. Quando é do próprio canal, realmente não vai ter. Só que, como eu disse, a gente vai ter que esperar chegar um caso, é a primeira vez, é a primeira eleição, né, que se faz esse tipo de coisa, pelo menos que eu tenha conhecimento. Né? Então, não procurei, confesso que procurei na Justiça Eleitoral algum julgado, né, sobre esse assunto, não encontrei nenhum posicionamento ainda. Aí aquela coisa, né? A Justiça Eleitoral também vai se adaptando, né, professor? Tecnologias, Exatamente. enfim, novas redes, e aí em algum momento vai chegar alguma decisão, mas são novidades. E só para finalizar, professor, a gente está vendo já uma batalha jurídica, né, aqui em Goiás, mas digamos que mais pacífica, assim, né? A gente não está vendo ainda as campanhas irem para cima uma da outra, com ataques e tal, pelo menos não na propaganda. Pode até ter algum discurso, outro mais acalorado, mas da propaganda ainda não. E aí vou buscar também a própria leitura do senhor. O que o senhor acha? As campanhas estão ficando mais limpas no sentido de evitar ataques pessoais entre um e outro, ou é porque não é o momento ainda e talvez as campanhas deixem isso mais para o final? Eu acho que ainda não é o momento. A gente passou uma semana, né? Estamos chegando aí, quase 10 dias agora, né, de propaganda. Se você pega dia 26, hoje dia 5, amanhã dia 10, então a gente vai ter aí quase 10 dias de propaganda eleitoral. A gente observa que esses ataques, mas eles vão tendentes, né, aos últimos dias ali da campanha. Por enquanto, os candidatos se apresentam, medida da campanha, aquela coisa, apresenta a família, apresenta todo mundo. Teve aquele famoso candidato, né, que apresentou a família dele e com um porta-retrato, né? Isso aqui é fulano que não está aqui, está no Canadá, né? Algo nesse sentido. É a primeira campanha, a primeira semana, geralmente, é para isso, apresentar, né, o candidato. E aí, o dedo nos olhos vem depois. Eu acredito que à medida, né, em que a campanha vai ficando mais próxima de seu fim, o desespero talvez vai batendo ali, né, do candidato. E aí que a gente sempre fala, né, Rubens? O importante não é sempre ganhar a eleição, vai perder a eleição, mas o importante às vezes é sair maior do que entrou. E aí, dependendo do nível de ataques,
acaba saindo muito menor. E aí isso para o candidato é extremamente ruim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Professor resgatando o antigo meme das antigas, né, professor? A Luísa no Canadá. Valeu, professor. Obrigado pela presença aqui, né, pela entrevista. Enfim, mais uma segunda-feira. Até semana que vem. Muito obrigado, é um prazer. Me coloco à disposição de vocês e até semana que vem. E bom trabalho, que o professor tem aula na sequência. Até mais. Conversamos aqui com o professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Destaque-se a íntegra aqui dessa entrevista. E toda segunda-feira a gente fala sobre regras eleitorais. Você também pode mandar a sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida lá nos canais do sagresonline.com.br. Kleber